Quero ler com você em 1 Reis, capítulo 18. Eu quero ler do 22, do 21 em diante. A gente vai ler vários versículos aqui picados, exatamente por causa do nosso tempo, mas você pode acompanhar e depois ler todo o capítulo aí na sua casa com um pouco mais de tempo. Vamos ler? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Eu quero pular com você lá no versículo 24. Diz assim: então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E lá no versículo 27, a palavra diz assim: ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E aí eu quero pular lá com você no versículo 37, para nós encerrarmos aqui, e diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Ah, meu irmão, esse é um versículo, é um capítulo da Bíblia que é tão interessante, em que nos impulsiona a confiar muito mais em Deus e no seu poder. Eu não sei se você conhece ou se você experimenta da graça, da bondade de Deus e do poder de Deus no seu secreto, mas aqui muitas vezes nós estamos como aqueles 450 profetas de Baal. Nós não nos colocamos como esses profetas quando nós cultuamos, quando nós adoramos as nossas enfermidades, as doenças. Ah, meu irmão, quantas vezes nós construímos um altar em nosso coração que tira todo o poder de Deus, que desvalida o poder de Deus sobre mim e sobre você. Eu não sei a quem você recorre no dia em que você está sendo oprimido. Sabe de uma coisa? Elias, quando ele estava ali junto com aqueles 450 profetas de Baal e mais o povo e muitas pessoas ali à sua volta, ele pode ter se sentido acuado, oprimido, mas ele confiava em Deus. Sabe de uma coisa, querido? Você pode de alguma maneira estar passando por desafios na sua vida, seja emocional, seja espiritual, seja ministerial. Eu não sei o que você tem passado, mas sabe de uma coisa? Mesmo que você não tenha muitas pessoas à sua volta, mas se você tiver o Senhor, você tem todas as coisas. Você pode recorrer para Ele, você pode ir ao encontro dEle, você pode confiar e viver o sobrenatural. Sabe o que muitas vezes falta para mim e para você? Que nós caímos no comodismo e nós deixamos de confiar no Senhor e no poder, naquilo que Ele pode fazer por nós. E sabe por que isso acontece? Porque na maior parte das vezes, tudo o que sabemos é viver sobre ecos, é viver sobre a experiência dos outros. Nós estudamos teologia, nós pegamos a Bíblia, colocamos no nosso telefone, lemos livros e tantas outras coisas, mas as nossas experiências nós não escrevemos para que outros possam ler, porque eu e você constantemente estamos vivendo sobre eco. Estamos vivendo sobre a experiência do outro. Mas Elias não. Elias ele não estava vivendo sobre a experiência dos outros. Ele estava vivendo a sua experiência. E talvez o que eu e você nós precisamos é parar de querer ouvir somente a experiência dos outros e falar: ah, isso rega minha fé, ah, isso é grandioso, ah, que maravilha, que maravilhoso.
Maravilhoso é quando acontece na minha vida e na sua vida, meu irmão. Quando nós estamos dentro do nosso secreto, e é ali que nós experimentamos, e é ali também que transbordamos, para que os outros possam ler da minha história, da sua história. Eu quero te desafiar hoje. Quero te perguntar, qual é o tanto do poder de Deus que você conhece? Qual é o tanto do poder de Deus que você experimenta no seu dia a dia? Quais são os milagres, quais são os livramentos que você vive? Viver, meu irmão, sobre a experiência dos outros, é como se você fosse ao mar, e você olhasse aquela imensidão de mar, de água, e você fosse só na beiradinha colocar o seu pé. Você fala, não vou mergulhar nesse mar, eu não vou mais fundo nesse mar, eu não vou aonde vai cobrir a minha cabeça, não, eu vou ficar aqui só com o meu calcanhar. Sabe de uma coisa, querido, uma vida com Deus, ela é uma vida de mergulhos profundos. Ou você mergulha, meu irmão, ou você vai ficar só no raso, escutando a experiência dos outros, escutando aquilo que os outros estão vivendo. Deus não nos chamou para isso. Deus te chamou para mergulhar. Para mergulhar. Eu quero perguntar para você, ei, quais são os profetas? Quais são os seus Baals hoje, dentro do seu coração, da sua vida, dentro da sua casa? Quem são os deuses? Ei, Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Com o nosso ego, com nossa vaidade, com o dinheiro, com o trabalho, com a esposa, com o filho, não, com ninguém. Ele não vai. Por isso hoje eu quero desafiar você a quebrar todo o altar no seu coração, para que você possa experimentar de um Deus que é tão soberano, que é tão poderoso, capaz de mandar fogo do céu e destruir todo outro altar. Coloque diante do Senhor. A palavra do Senhor diz, e eu quero compartilhar aqui com você, em Efésios capítulo 1, no versículo 18 em diante, diz assim: oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Sabe, meu irmão, Deus, Ele liberou sobre mim e sobre você um poder sobrenatural. A palavra do Senhor diz assim, que obras maiores nós faremos no nome de Jesus. Nós vamos fazer obras maiores do que Ele. Está na hora de você parar de murmurar, de reclamar, de viver sobre o eco, sobre a experiência dos outros, e começar a ter as suas experiências. Eu quero orar por você nessa hora, para você que me assiste. Pai, hoje, Senhor, nesse momento existem tantas pessoas que pedem orações. Pai, mas que o Senhor mude o coração dessas pessoas para entender que existe um poder sobrenatural sobre elas, e que elas podem mudar qualquer quadro, não pela sua força própria, mas pela oração, pelo poder que o Senhor designou para nós, liberou para nós. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor mova a nossa fé, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Aleluia. Meu irmão, que alegria ter você aqui conosco, e eu tenho certeza que o Senhor tem preparado algo tremendo para o seu coração e para o meu coração. Eu quero agradecer a você por participar aqui conosco, para você que nos assiste pelo YouTube e pelo Facebook da Igreja Batista da Lagoinha. Aproveita e nos siga aí o Legacy Up, a nossa juventude adulta. Quero aproveitar e convidar você para participar conosco. Todos os sábados, às 19h30, nós nos encontramos no tabernáculo. Se você tem de 25 anos para mais, esteja conosco. Traga o seu filho, para você que é casado, divorciado, solteiro, seu lugar é na nossa juventude adulta aqui na Igreja Batista Lagoinha. Nós temos todos os sábados esse encontro. Siga-nos nas redes sociais, Legacy Up Lagoinha, e fique por dentro de todas as nossas atividades. Siga também o Immersos Worship, para que você fique acompanhando as entrevistas. A semana que vem nós vamos trazer algumas entrevistas aqui também, dentro dos nossos departamentos, para que você nos acompanhe. Tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe. Muito obrigado você também que nos assiste pela Rede Super de Televisão. Compartilhe esse programa através do YouTube. Veja e reveja quantas vezes você quiser. Deus te abençoe. Nos vemos até o próximo Imerso, se assim o Senhor nos permitir.